graduada em Logística e Transportes na Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, sou pós-graduanda em Geoprocessamento pelo Centro Universitário Senac e atualmente trabalho na área de planejamento de limpeza urbana. O meu artigo é um estudo sobre os serviços de coleta e transporte do lixo urbano na Rua Marechal Deodoro em São Bernardo do Campo. Eu vou falar um pouquinho sobre a introdução. Os resíduos sólidos teve seu grande salto a partir da Revolução Industrial, essa que acelerou a produção de bens de consumo, logo seu descarte final. Até então, a população não tinha noção do grande problema que os resíduos poderiam ocasionar no meio ambiente. E na metade do século XX, fatos como o buraco na camada de ozônio e o aquecimento global fizeram com que a humanidade começasse a se preocupar. Com um volume maior de resíduos gerado, é necessário que o planejamento de coleta seja feito de forma eficaz, pois, diferente do que as pessoas pensam, o problema do lixo não acaba quando ele é jogado na lata. Esse é só o início de um grande ciclo. Com isso, o problema inicial do meu artigo era de saber se os processos operacionais na Rua Marechal Deodoro poderiam ser utilizados. O objetivo do meu trabalho é o de caracterizar o serviço nesta rua, mostrar a qualidade, os desafios encontrados pela guarnição, as rotas executadas neste setor, como também o veículo que é utilizado. Segundo o Coronado, a logística gerencia todos os processos, desde o ponto de origem até o consumo final, buscando atender as necessidades dos clientes a um custo baixo e contribuindo com o resultado econômico da organização. E o que seria a logística do lixo domiciliar? Então, aqui nessas figuras eu tentei representar o que seria isso. Compramos determinado produto, levamos para casa, consumimos, jogamos na lata que consideramos ser lixo, o veículo de coleta vem e recolhe esse material e o encaminha para um aterro sanitário. O meu estudo de caso está dentro de São Bernardo do Campo, onde 65% do seu território está em área de proteção de mananciais. Logo, não é possível haver um aterro sanitário lá. Então, eles têm a única saída para eles é dispor todo o seu resíduo no aterro da empresa lá em Mauá, o que dificulta bastante a logística de transporte, pois todos os veículos coletores de São Bernardo têm que fazer esse deslocamento, atravessando Santo André. A metodologia utilizada para fazer esse artigo foi a partir de pesquisa bibliográfica, em sites, livros, artigos e legislações pertinentes. Foi feita também pesquisa quantitativa com os colaboradores envolvidos no processo de coleta e com a população. E a partir disso eu pude desenvolver uma pesquisa qualitativa para encarregado da coleta domiciliar. A Rua Marechal Deodoro foi escolhida por ser uma rua com grande movimentação de pessoas, consequentemente uma maior geração de resíduos. Ela é a rua principal de São Bernardo do Campo por ser a primeira via a abrigar a estrutura administrativa, política e de comércio. Sua extensão é de 2,5 km, contendo diversos tipos de estabelecimentos. É uma rua muito movimentada, é como se fosse uma 25 de março de São Paulo. E segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo, mais de 100 mil pessoas circulam nela. Essa foto representa o fluxo de pessoas e veículos no período diurno na Marechal Deodoro. A forma de execução da coleta domiciliar é feita da seguinte forma. A frequência é de domingo a sábado, por ser uma rua com grande movimentação de pessoas, como eu já disse, tem uma grande geração de resíduos. Então, ela sente necessidade desse tipo de frequência. É realizado no período noturno, por ser uma via com muita movimentação, não tem como fazer no período diurno, a partir das 8 horas da noite. O término previsto não tem, porque os colaboradores podem enfrentar trânsito, muitos resíduos para eles coletarem e também tem que contar que eles têm que fazer o deslocamento até o aterro sanitário. É utilizado apenas um caminhão compactador Garwood de 11 toneladas, sendo somente este responsável por coletar todos os resíduos, não tendo nenhum outro caminhão para substituir, ou seja, se a capacidade dele for atingida no meio do setor, ele é o responsável de ir até Mauá e retornar para fazer o restante da operação. É feito de 2 a 3 viagens, sendo na segunda-feira o dia mais sobrecarregado. Mas aí vocês me perguntam, como assim? Por que na segunda-feira é o dia mais sobrecarregado, sendo que a frequência também é coletada no domingo? No domingo é realizada a operação somente nas vias principais, onde a Marechal Deodoro está inclusa.
Porém, todo o restante das vias do setor ainda está por coletar. Então, acumula o lixo, né? É coletado no domingo. Em agosto de 2011, quando eu estava fazendo a pesquisa, foram coletadas 431 toneladas no mês de agosto e, por média, girou em torno de 15 a 16 toneladas por dia. Com a pesquisa quantitativa com a população, eu pude confirmar que a Marechal Deodoro prevalece os estabelecimentos comerciais, onde, das 50 pessoas entrevistadas, nenhuma delas residia no mesmo local de trabalho, o que justifica que ela é 100% comercial. Esse gráfico aqui informa isso. O segundo gráfico me mostra que 86% das pessoas entrevistadas utilizam de sacos plásticos para dispor de seus resíduos. Com a pesquisa quantitativa para os colaboradores, eles realmente confirmaram que a população utiliza de sacos plásticos para dispor de seus resíduos. Porém, eles acrescentaram que eles não distribuem de forma correta, deixando umas sacolas mais pesadas do que as outras, o que dificulta a remoção da via pública para o caminhão. E em campo eu pude flagrar a coleta de lâmpadas fluorescentes. Não sei se dá para enxergar direito, a foto está meio escura, mas o coletor está carregando 2 lâmpadas fluorescentes, um material perigoso que não pode ir para um aterro sanitário, e estava lá sendo disposta no resíduo domiciliar que foi coletado. A pesquisa qualitativa do encarregado da coleta domiciliar foi desenvolvida a partir das sugestões e da reclamação dos colaboradores envolvidos no processo da coleta. Os 3 primeiros tópicos mostram sugestões da população. O primeiro tópico fala sobre a coleta seletiva. Teve bastante gente que reclamou que não tem coleta seletiva lá. E aí, então, eu fui saber por que não existe, né? Não existe coleta seletiva porta a porta lá, porque não está acoplado no contrato com a prefeitura esse tipo de serviço. Logo, não é responsabilidade da empresa fornecer. E o encarregado ainda acrescentou que no próximo contrato eles irão disponibilizar esse tipo de serviço, onde a coleta seletiva será feita porta a porta, lá no Marechal Deodoro. Foi também sugerida a frequência de 2 vezes ao dia. Porém, ele falou que não é viável, porque a frequência de 1 vez ao dia já está suprindo a necessidade da região. E nem todos os comerciantes são grandes geradores de resíduos. Aí ele deu uma sugestão de que há alguns containers na rua Jurubatuba e na Avenida Faria Lima, que as pessoas se sentirem necessidade podem dispor esses resíduos lá. O suporte em frente aos comércios, ele falou que é uma responsabilidade de custo do próprio comerciante em colocar esse tipo de suporte em frente ao comércio. Também não está acoplado no contrato deles em fornecer esse suporte. E o preconceito abordado pelos colaboradores é um assunto que a empresa está ciente que acontece nas ruas. Muitas pessoas alinham o colaborador que faz a coleta domiciliar ou até mesmo os varredores com aquilo que eles trabalham, no caso o lixo. Então, logo no treinamento, no recrutamento deles, a empresa já orienta os funcionários a saber lidar com essas situações. A minha situação proposta foram 3. A primeira é a legislação pertinente sobre as lâmpadas fluorescentes. O que mais me chamou a atenção é o de não haver uma legislação que deixe bem focado que não pode dispor lâmpadas fluorescentes nas ruas e que não pode haver a coleta disso. É um material perigoso que, segundo a NBR 10.004, deve ter tratamento e destino especial. E uma outra sugestão seria haver um transbordo em local estratégico de São Bernardo do Campo. O que seria um transbordo? Todos os veículos coletores iriam para esse lugar e despejariam em uma caçamba de capacidade maior, onde somente esta iria para Mauá. Não teria necessidade de todos os veículos coletores fazerem esse deslocamento. Então aí nós reduziríamos as horas extras, o lixo ficaria exposto por menos tempo na via pública, porque os funcionários ficariam responsáveis só por fazer a coleta e não o deslocamento. E também a empresa teria mais flexibilidade de usar outro tipo de transporte, um veículo de capacidade menor para operar em locais de difícil acesso, não tendo a responsabilidade de ir até o aterro sanitário. E a última sugestão
era de remodelar a setorização. Em campo, eu pude perceber que eles não conseguem coletar os dois lados da via ao mesmo tempo, porque a via é de mão dupla e mesmo sendo à noite, há grande concentração de veículos lá. Então, eles ficam fazendo trajetos improdutivos para poder coletar a Marechal Deodoro. Então, a minha ideia seria dividir os setores ao meio, deixando o caminhão para um lado e outro para o outro, deixando setores distintos, que faria com que o caminhão fosse só de uma vez só, de um lado e depois do outro. E as minhas considerações finais é que ao longo dessa pesquisa, eu pude perceber que a logística é fundamental, visto que para realizar uma setorização concisa é necessário haver percepção do tráfego, das divisas naturais, como também saber qual o melhor veículo para utilizar. A Rua Marechal Deodoro é um exemplo de coleta domiciliar. Eu não conhecia a Marechal Deodoro. Eu fui lá, ela é super limpa, assim, não tem lixo no chão, é muitas papeleiras na Marechal e é uma rua muito movimentada, isso chama muita atenção. E ao longo deste trabalho pude identificar lacunas no processo geracional e isso que pode ser utilizado. E é isso.